Mas eu vim aqui, não foi para ficar com conversinha, vim aqui para fazer a ceia e pregar. E a ceia é um memorial, a ceia é um momento que nos remete lá no Calvário, onde os nossos pecados foi cravado na cruz do Calvário. E nós precisamos entender que tanto o batismo como a ceia é uma ordenança ao Senhor. Deus ordenou. Até que a igreja seja arrebatada, nós precisamos batizar e nós precisamos participar da mesa do Senhor. Ali uma mesa bonita, né? Tá mais bonita do que a minha lá, hein? Tem que levar a irmã que arrumou essa mesa para lá. Prestar, né? Mas o pão significa o corpo de Cristo, né? Tinha uma ideia, antes, muitos anos, nos séculos passados, que ensinavam que quem comia o pão comia um pedacinho da carne de Jesus. A carne, mas não figuradamente, verdadeiramente. Então a pessoa quando comia, ela comia com o maior cuidado, assim, imaginando que estava comendo um pedacinho do dedinho. Imaginando que estava comendo um pedacinho do dedinho de Jesus. E quando tomavam o cálice, a ideia, né, não é que nem hoje é suco de uva e etc., mas era vinho mesmo. E eles imaginavam que aquele vinho, ao tomar, se transformava em sangue. E essa era a ideia, né? Transubstanciação, uma coisa assim, é um nome meio estranho. Mas, irmãos, o pão é pão, suco de uva é suco de uva, só simboliza o que é Jesus e o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. É uma lembrança. Por isso que a ceia todo mês, poderia ser todo dia, poderia ser toda semana, poderia ser uma vez por ano, mas nunca poderia deixar de ter a ceia do Senhor. E é um momento da gente lembrar o que Jesus fez na cruz do Calvário. A gente só lembra em outros momentos, mas esse é um momento propício de você ir lá na cruz e ver os teus pecados cravados em Jesus. E lembrar que Jesus fez tudo isso por amor, por amor. E é um amor incondicional, é um amor profundo, um amor real, e que ninguém faria isso por você nos dias de hoje. Só Jesus teve a coragem de fazer isso, porque Ele nos amou primeiro. Isso tem que ser lembrado. Então não basta só ficar falando do sangue, ficar falando do corpo, mas lembrar que houve um sacrifício real, verdadeiro, sem o qual nós não estaríamos aqui hoje, sem o qual não teríamos acesso diante de Deus. E se temos acesso diante de Deus hoje, é por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Pastor nenhum fez sacrifício por você. Denominação nenhuma, por melhor ou pior que seja, não fez sacrifício por você. Líderes em geral, dentro da igreja, não fizeram sacrifício por você. O único que sacrificou por você foi Jesus Cristo. E aqui o pão está representando o corpo dilacerado, moído, castigado, detonado. Os cientistas dizem que o flagelo de Jesus, antes da crucificação, humanamente falando, nenhum ser humano aguentaria. Mas Jesus não poderia morrer do flagelo, do castigo. Jesus teria que morrer sendo cravado numa cruz. Então, por isso que ele aguentou firme, porque ele tinha que morrer pendurado numa cruz. E ele aguentou, porque um ser humano qualquer não aguentaria. E ali, cada gota daquele sangue derramado foi para nos limpar, nos purificar. E hoje a gente tem acesso a Deus, irmãos,
né? Aqui a gente peca adoidado, mas confessamos, e aí o sangue de Jesus vem e nos torna limpa as nossas vestes, e aí a gente fica como que nunca tivesse pecado diante do Senhor. E é assim que nos dá, é dessa maneira que a gente tem entrada no céu, é dessa maneira que a gente conversa com o Senhor. Então nós vamos agora orar, consagrar os elementos da ceia, e depois os irmãos podem servir, e você espere um pelos outros. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento na Tua presença, Pai. Meu Deus, por si só, depois dessa ceia, poderia terminar o culto, terminar a reunião, irmos para os nossos lares, porque, Senhor, só o fato de lembrar, de agradecer pelo que o Senhor fez, ó Deus, já é uma grande mensagem, Senhor. Meu Deus eterno, que ninguém faça com peso, que ninguém faça por obrigação, mas que todos possam participar realmente com o coração lá no Monte da Caveira, lá no monte, Senhor, onde o Senhor foi levantado pelos nossos pecados. O que crucificou o Senhor foi os nossos pecados. O que, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor se fez maldito por nós. O Senhor não cometeu pecado nenhum, o Senhor não errou em hipótese alguma, em nenhum momento da sua vida, mas o Senhor levou os nossos erros, as nossas falhas, lá naquela cruz do Calvário, Senhor. O Senhor se fez pecado por nós, ó Deus. Por isso te agradecemos, te louvamos e consagramos o pão que simboliza o teu corpo e o suco de uva que simboliza o teu sangue. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos, podem servir. Jesus, Filho de Deus.
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, faze isto em memória de mim. Fique de pé, irmãos. Em memória ao corpo de Cristo, em memória ao corpo levantado, dilacerado, castigado lá na cruz do Calvário em nosso lugar, em memória ao corpo do Senhor, todos juntos, na mesma fé e unidade, vamos comer deste pão agora. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faze isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então estamos nesse ato anunciando a morte do Senhor, anunciando na verdade a vinda do Senhor Jesus para resgatar definitivamente a sua igreja. Todos juntos na mesma fé e unidade, vamos beber este cálice agora. Agradeço, Senhor. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, Pai. Não merecíamos, Senhor. Te agradecemos pelo teu sangue. Te agradecemos, ó Pai. Oh, não merecemos, ó Deus. Mas o Senhor nos aprovou quando te aceitamos como nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor. Toda glória, toda honra te pertence, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu sangue que nos lava, que nos purifica. Teu sangue que nos dá condições de estarmos na tua presença, Pai.
Muito obrigado a Deus. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Ei, som. Amém, irmãos, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, podem assentar. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 60, 11, uma palavra bem objetiva e fala sobre o socorro. Vão é o socorro dos homens para conosco. E vamos ver como que é o socorro do Senhor. 60, versículo 11. Salmo todo mundo conhece e sabe onde fica, né? Muito fácil. Salmo 60, 11. Dai-nos auxílio contra o inimigo, pois vão é o socorro do homem. Uma das coisas, irmãos, mais desesperadoras da vida é quando nós precisamos de ajuda e buscamos essa ajuda freneticamente e buscamos essa ajuda com pessoas que possam estender-nos as mãos no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de batalha. A gente corre atrás de quem tiver com a mão estendida, que possa nos abençoar, que possa nos ajudar, que possa nos tirar daquela situação de calamidade, daquela situação de prova, daquela situação de tentação. E nos piores momentos da nossa vida, que a gente busca freneticamente por essa mão estendida, nós não achamos ninguém se apresenta. Os verdadeiros amigos, que na minha tese não existe, mas vamos dizer que os verdadeiros amigos, na hora que você mais precisa, eles nunca estão presentes. Eles nunca estão perto de você no momento em que você mais precisa de ajuda. Muito pior ainda, irmãos, é quando nós recebemos promessas de que tal e tal coisa será feita em breve, e a gente espera com o coração apertado o dia prometido chegar, e quando chega, aquilo que seria a nossa salvação não é cumprido, porque são promessas vazias, promessas de pessoas que não vão nos ajudar. O que eu aprendo é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? É ou não é? A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática, é a nossa bússola, nosso manual, nosso GPS, o que nos conduz a Deus. E a Bíblia, ela está cheia de conselhos quando se trata de buscar socorro e livramento para os nossos problemas. Esse salmo aqui que nós acabamos de ler, ele fala: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o quê? O socorro de quem? Do homem, irmãos. Maldito o homem que confia no homem. O coração do homem é enganoso, quem pode decifrá-lo? E aí a gente poderia aqui
ficar falando um monte de texto a respeito de promessas vazias humanas, se nós temos a Bíblia. Em outro lugar, nós lemos que o próprio Deus lamenta porque Israel busca auxílio em outras fontes. O profeta Isaías, no capítulo 31, versículo 1, ele diz: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos que confiam em carros, porque são muitos, e em seus cavaleiros, porque são muitos fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Dentro da igreja, irmãos, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, você sabe que oração é o combustível que move a mão de Deus em favor de... A gente sabe tudo isso, mas na hora da angústia, da aflição, nós vamos buscar auxílio nas pessoas que não têm como nos auxiliar. Nós vamos pedir conselho para quem não tem o que nos aconselhar, nós vamos pedir ajuda para quem não pode nos ajudar. É isso que Deus aqui está falando, ali através do profeta Isaías. Quando eles precisaram, eles foram no Egito. Que o Egito tinha um exército preparado, que tinham cavalos e carros preparados para a guerra, homens fortes para a guerra, e esqueceram de Deus. E muitas vezes nós buscamos ajuda lá fora e esquecemos de Deus aqui dentro, porque nós não queremos. Agora, o que se faz em tempos de angústias, de grandes necessidades? Em primeiro lugar, esperar em Deus. Aí, pertinho dos Salmos que você abriu, no capítulo 62, verso 1, ele diz lá: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. O salmista, irmãos, ele está falando para esperar no Senhor. E não é fácil aquietar o coração em meio de tantas tribulações e esperar uma direção divina. Por que as pessoas não esperam mais em Deus? Porque Deus não trabalha no nosso tempo. Deus tem o tempo dele, a hora dele, o momento dele. E nós não temos mais paciência. Quando a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Mas nós não temos paciência, porque o pacote religioso de muitas igrejas aí fora diz que Deus vai fazer o milagre hoje e agora. E quando ele não faz, o que a gente faz então? Quando a Bíblia diz para esperar, e no momento que o coração está angustiado, o coração está cheio de problemas, uma situação que você não esperava acontece, uma dificuldade que você nem imaginava que ia passar, você está passando, e aí você encontra a promessa da Bíblia para você esperar no Senhor. Como vai esperar? Sabe por quê? Porque o ensino do mundo diz que eu devo ficar desesperado, que é mais fácil. Aí a gente só fica pensando: como que vai acontecer um negócio? Como que está acontecendo um negócio desse comigo? Quando eu sofri um acidente e quebrei o fêmur, eu fiquei na cama do hospital. Como que o Senhor deixou acontecer um negócio desse comigo? Eu sou teu servo, eu sou dizimista, eu estou na igreja, eu sou pau para toda obra. Como que o Senhor me deixa sofrer um acidente desse? E agora estou aqui. E vou ficar aqui e com risco de perder a perna por causa de uma infecção que deu. Como que vai fazer agora? E fiquei murmurando. Sabe por quê? Porque é mais fácil ficar desesperado e jogar a culpa em cima de alguém. Como eu vou ficar aqui esse tempo todo, dessa forma, desse jeito? Talvez com risco de não andar mais, com várias outras coisas que passam na tua cabeça por causa do desespero. Mas no verso 2 nós lemos: não serei muito abalado. Ou em outra versão diz: não serei grandemente abalado. Deus nunca prometeu que não passaríamos pelas tribulações.
Pelo contrário, em João 16:33, ele afirmou: no mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que a gente esquece desse texto aqui. Eu nem lembrava desse texto quando eu estava lá, sofrendo altas dores. E as cólicas renais? E as 4 para 5 cirurgias para quebrar pedra? Como que faz? E uma vez eu jejuei, eu orei, falei, bom, vou sair dessa, Deus vai fazer um milagre, porque eu jejuei, orei, e confiante, fui lá fazer o exame, a mulher falou, eu tenho uma pedreira no rim. Aí tu saí chorando no meio da avenida, e falei, Senhor, eu jejuei, eu orei, e o Senhor vem com essa sacanagem para cima de mim, o que é isso, Senhor? Poxa vida, e eu com aquela fé, que meus rins estavam todos limpos, e o Senhor me apronta uma dessa, Deus. E no meio da avenida, lá chorando, falando sozinho, parecia um louco, porque eu estava invocado pra caramba, meu. Se eu encontrasse Deus ali na frente, sei não. Meu irmão. Porque você entra no desespero, porque você acha que Deus, aí vem o Espírito Santo, vem com o bálsamo dele, aí você entende, fala, o senhor quer que eu opere? Então eu vou operar. Então tá bom. E depois disso, não jejuei mais, não orei mais, falei, o senhor quer que eu fique com pedra, com dor, com cólica? Eu vou ficar. O senhor quer que eu opere? Eu vou operar. Então é isso aí. E você começa a ser ensinado pelo Espírito de Deus. Lá no hospital, quando eu parei de murmurar, eu falei, Senhor, então é o seguinte, o Senhor me ensina, por que o Senhor veio me deixar aqui em cima dessa cama? Aí Deus começou a me mostrar que eu era um cretino, que era um sem vergonha, que eu não era crente coisíssima nenhuma, e Deus tinha que me parar ali, senão eu ia morrer, ia me arrebentar todo. Sabe por quê, irmão? Porque estar na igreja não é sinônimo de salvação, não. Viu, meu irmão? Abre o olho. Está aqui dentro da igreja, é muito bom. Mas isso não quer dizer nada, não. Salvação é convicção, é certeza, é vida com Deus. Não é religiosidade, não. E ela você é um religioso sem vergonha. Então eu te parei aqui, e porque se tu analisar o teu acidente, ou é você morrer, ou você está numa cadeira de roda, quebrando a coluna no meio. Mas eu só quebrei um ossinho só. Só para tu ficar esperto. Ainda, se tu se convencer, ainda deixa esse osso de boa aí. Senão eu continuo quebrando ele. E eu fui aprendendo, comecei a glorificar a Deus, parei de murmurar, e eu saí, e quando eu comecei a andar e voltei a frequentar a igreja, já era um crente diferente, mudado, porque Deus precisou me colocar em cima de uma cama para me mostrar que eu não estava com essa bola toda, que eu não estava com esse esquema todo, porque, irmãos, o vento que bate lá, bate cá, a chuva que cai lá, cai aqui, a tempestade que vai lá, vem aqui. Ninguém aqui é especial, não. Né? Quantos nessa tragédia de Mariana lá, na Minas Gerais, quantos crentes não morreram? E aí? Por que Deus não livrou? Porque Ele não quis. Quantas tragédias você vê aí que a pessoa morre? Por que Deus permitiu que morresse? Porque Deus quis. Por que eu sofri esse acidente? Porque eu quis. Agora, vê quantos eu não te livrei. E depois daqueles, quantos eu não te livrei mais lá na frente? Entende? Da minha profissão, não era nem para mim estar aqui. Era para estar morto já faz tempo. Já tinha que fazer exumação do corpo já. Já era. Mas estou vivo porque tem projetos de Deus. Então a atitude correta do cristão não é o desespero, mas de uma espera confiante em Deus que tudo sabe e tudo pode fazer.
no 62, versículo 5, ele diz: ó minha alma, espera somente em Deus, dele vem a minha esperança. Quem que quer esperar? Numa libertação? Quem? Difícil. Minha mãe orou 20 anos pela conversão do meu pai. Esperou, teve que esperar. E tantos outros que oram pela salvação de um de outro, pela libertação de um de outro. Eu conheci uma intercessora, uma senhora, ela já estava mais do que a minha mãe, mais de 20 anos orando pelo marido se converter. E orava, e toda reunião de intercessão, ela colocava o marido lá. Eu cheguei a visitá-lo, cheguei a conversar com ele, gente boa, a família toda crente, só aquele homem que não se convertia. A mulher morreu, e o homem ficou. Está vivo até hoje. Se converteu? Não, continua lá fora. E as orações? Se ela estivesse viva, ela ia ficar esse tempo todo vendo que o homem... Mas isso não quer dizer que se eu não estou vendo nada mudar, nada se transformar, isso não quer dizer que Deus não está agindo. Eu só tenho que esperar. Segundo lugar, irmãos, para que a dor surma, ter certeza de que Deus age. Deus é a nossa esperança. Versículo 5. Deus é a nossa rocha. Versículo 6. Ele firma os nossos pés. E o Salmo diz, ele é o alto refúgio. Ele firma meus pés, mas ele tem a minha mente controlada por ele. Eu me refugio nele. Meu pé está firmado na rocha, mas a minha mente está no Senhor, porque ele é a minha esperança. O Salmo 121, versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro, irmãos, não vem denominação, não vem da Peniel, não vem daquela outra, não. O meu socorro, diz a Bíblia, vem do Senhor, que fez todas as coisas. Porque Deus, quando Ele age com o seu braço forte. O salmista nos ensina que este Deus do qual estamos esperando o livramento tem um grande poder, pois Ele já criou do nada os céus e a terra. Se Ele fez isso, irmãos, não poderá também realizar o socorro que buscamos? O que é os nossos problemas diante de Deus, que fez os céus e a terra, o sol, a lua, as estrelas, ordenou o mar que fique ali só indo e vindo, quando ele resolve entrar com justiça sobre alguém, sobre algum país, ele ordena o mar que avance, tipo tsunami, terremoto, maremoto, furacão, tufão. Deus comanda tudo, irmão. Aconteceu uma tragédia, Deus sabe. Mataram um monte de gente na França. Deus sabe, Mariana, Deus sabe. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. Meu Deus, a minha casa está uma bagunça. Meu Deus, meu casamento. Meu Deus, meu marido. Meu Deus, minha esposa. Meu Deus, meus filhos. Ei, que meu Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É entregar, é confiar. Sabe, o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, ele diz: ainda que houvesse dia, eu era. Nem ninguém há que possa se livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá, irmãos? Ninguém. Quando Deus está agindo na sua vida, ninguém pode impedir o teu avanço, a tua conquista. Quando Deus verdadeiramente está sobre você, nada pode te parar, porque é Ele que está agindo sobre você. Não é a carne, não é o sangue, mas só Deus agindo sobre você. Nada pode parar você, nem o inferno, nem o diabo, nem a carne, nem o mundo, seja quem for, nada pode te parar, porque é Deus que está sobre a sua vida. É isso aqui, ó. E outra, o Senhor age no tempo certo, na hora certa. Não, Deus está demorado demais. Deus é muito mole.
Deus acho que foi fazer uma viagem lá para Plutão, Netuno, Júpiter. Deus está em outro planeta. Deus abandonou a gente aqui e saiu fora para viajar. Não. Deus age no tempo certo. Esperar em Deus, irmãos, é ter certeza de que Ele vai agir sobre as nossas vidas. Mas esse agir não significa que nós devemos permanecer em atitude de passividade, negativo. Oração sem ação é a mesma coisa, fé sem obras, não vale nada. Eu orei e vou agir, eu não posso ficar parado esperando a banda passar. Eu orei sobre uma situação, então eu tenho que agir. Então Deus, Ele me deu essa autoridade. Porque senão, se eu ficar passivo, eu já orei, e eu sei que vai acontecer as coisas. É que nem um camarada que encontrou outro em frente de uma grande plantação. Ele falou assim: o que você está fazendo aí? Eu estou orando e jejuando, e eu creio que eu vou tirar grandes frutos dessa grande plantação. Aí o outro camarada olhou assim e falou: mas o que você plantou aí? Não plantei nada, mas eu creio que vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer porque ele não plantou. Só acontece as coisas na vida de quem planta, que é a semente. O camarada não dá dízimo, não dá oferta, não dá nada. Ele quer prosperar. Não, eu estou orando, estou jejuando, estou me consagrando, eu vou prosperar. Vai nada, meu filho. Você vai se arrebentar, isso sim. Você vai se endividar todo. É a mesma maneira, da mesma forma. Eu estou orando por uma situação, estou orando pelo meu marido. Conhece a história daquela mulher? Que todo pastor que ia na igreja dela, ela pedia oração pelo marido. E enchia a paciência dos pregadores. Aí um desses pregadores estava na igreja lá pregando, e a mulher não saía da igreja, intercessora de primeira. A mulher realmente comprometida com o reino. O pastor pregou: pastor, então, queria que o senhor orasse pelo meu marido, ele é um sem vergonha, ele é um alcoólatra, e ele é um safado, ele é isso. Aí ela começou a descer o verbo contra o marido. Aí o pastor, tá. Aí quando ele foi orar, o Espírito Santo falou assim: pergunta para ela, como que é a vida dela de casada? Como que é a sua vida? Olha, pastor, eu nem fico em casa para não ver aquele miserável. Ele só chega bêbado em casa e foi falando. Não tem jeito, ele vai para o inferno, não quer saber de igreja, fala mal da igreja. Aí o pastor falou assim: então agora, irmã, você quer que Deus faça a obra? Você vai ficar em casa, esquece a igreja. Você vai ficar em casa, você vai arrumar a sua casa, você vai se arrumar, vai ficar lindona para o seu marido, você vai fazer janta para ele. Pastor, só não quer o seu marido? Faça isso. Vai ficar aquela maravilha para quando o marido chegar a ver. Tudo bem. Aí ela foi testemunhar. Ela estava muito querendo fazer isso, mas largou a igreja, entre aspas, parou de ficar enfiado dentro da igreja, arrumou a casa todinha, e aí fez uma janta, se arrumou toda, ficou bonitona para o marido e tal. Quando o camarada chegou em casa, bêbado, abriu a porta assim, olhou a casa toda limpa, viu aquele mulherão, ele saiu para fora assim da porta, olhou, eu acho que eu entrei na casa errada. Aí ele entrou, e como fazia todas as vezes, resmungava alguma coisa e ia dormir. No outro dia, a mesma coisa. Aí, no outro dia, ele já chegou mais cedo, um pouquinho bêbado só, e viu, jantou. No outro dia, ele já chegou mais cedo ainda, e viu aquele mulherão, viu aquela casa toda bonita, a mesa posta, aí ele já jantou, já conversou com ela, e ela nada de Deus, nada de igreja, nada de Jesus. Comeram, beberam, foram para aquele love e tal, aquela maravilha.
Aí, no outro dia, ele viu o horário e ele falou assim, escuta, você não vai para a igreja não? Ela falou, não, bem, eu vou ficar com você. Aí ele, muito estranho essa história aqui. Aí ela falou, não, por quê? Não, porque se você fosse, eu ia com você. Aí ela, você quer mesmo ir? Se você for, eu vou. Aí ela se segurando para ver. Então tá bom, então vamos. Foi para a igreja. O camarada, pela primeira vez, ouviu a mensagem, aceitou Jesus naquela noite. Mas aí ele explica por que ele foi para a igreja e aceitou Jesus. Porque ele viu a transformação da mulher dele dentro da casa. Só o fato de chegar em casa, ver uma mulher resmungando, uma mulher falando. Ele antes parava no bar e enchia a cara para chegar bem bêbado em casa e não ver nada em ninguém. E quando ele começou a ver a transformação, aquela mulher acusando, você vai para o inferno, a Bíblia diz que o alcoólatra está condenado, e ficava xingando e falando. Quando ela mudou de atitude, ela ganhou o marido, refez o casamento. Mas isso, irmãos, depois de muito tempo. Mas por que será que? Porque ela orava e não agia. Ela pedia oração para o meio mundo, mas ela mesma não tomava as decisões que tinha que tomar. Não tinha jeito. Uma vez uma mulher se aconselhou comigo, falou, pastor, eu estou guardando um segredo aqui há muito tempo, e eu não consigo mais, hoje já me converti, e eu não posso mais guardar esse segredo e tal. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, é que eu traí meu marido com o melhor amigo dele, ele não sabe de nada, isso está me matando por dentro, e hoje eu tenho Jesus, e eu não posso ficar mais guardando isso. O que eu faço? Eu falei assim, irmã, você tem duas coisas para fazer. O Senhor já te perdoou o que você fez, porque quando você fez, você estava no mundo, você estava lá fora, você não tinha conhecimento de Deus, e lá fora no mundão, é isso que acontece. O que você tem que fazer? Ou você toca a vida, mas isso está te machucando por dentro, ou você conta para o seu marido. Só que você tem que estar preparado para duas coisas, dele aceitar ou dele romper o casamento. Você tem que estar preparada. Ela falou, não, mas eu estou preparada sim, eu estou preparada, eu só não acho um jeito, um momento. Aí eu falei, então você quer falar? Ela falou, quero falar. Então eu vou orar aqui, e quando for o momento e a hora certa para você falar, o Espírito Santo vai te falar na hora. Fala agora. E você não pode ter medo não, fala. Aí passou uns 15, 20 dias, volta ela lá conversar comigo. Eu falei, e aí? E aquela situação? Você não sabe. A gente saiu para jantar, e está aquele clima lá, né, do jantar, de boa. Aí eu peguei e pensei, agora não é? Foi quando o Espírito Santo falou para mim, é agora, fala. E eu peguei e falei. Quando ela falou isso, meu coração quase saiu pela boca. Eu falei, pronto, vão pôr culpa em mim, quer ver? Foi o pastor que mandou falar. É sempre assim. Aí eu falei assim, e aí? Ele falou, ele me perdoou de boa, me aceitou de boa, e o senhor não sabe o que aconteceu. Por causa disso que eu falei para ele foi para a igreja e aceitou Jesus como Salvador. Estão até hoje, são meus amigos eles, os dois, o casal são meus amigos. Estão até hoje na igreja, para a glória de Deus. Eu estou falando de situações de 13, 14, 15 anos atrás. Tempo de Deus. Agora, tu acha que eu aconselho todos os casais fazer isso? Todos os homens e mulheres que traem de fazer isso? Não. Porque Deus sabe o tempo certo, irmão. Porque acima de tudo está o perdão, e acima de tudo está o matrimônio, o casamento. Independente das falhas, dos erros, de quem está nesse meio.
Lógico que a verdade é soberana, mas tem o tempo de Deus, porque quando você age no tempo de Deus, há cura, há livramento, há transformação. Um camarada me procurou uma vez, fazendo libertação dele, e chegou na hora de ódio, de rancor, ele tinha muito ódio do pai. Ele queria ver o diabo, mas não queria ver o pai dele na frente dele. E eu conheci o pai dele também era meu amigo, frequentava a casa do pai dele, era um policial militar, um cara muito ignorante, muito rude, é um camarada que era um servo de Deus, mas ele tinha as suas posições ali de ignorância e tal, e eu gostava muito de conversar com ele. E eu estava fazendo a libertação do filho dele. E chegou nesse momento de cura interior, e chegou numa parte lá que diz que você tem alguma coisa contra alguém, ele colocou meu pai. E o que é que você tem contra o seu pai? Aí ele começou a colocar um monte de coisa. Eu falei assim, você sabe que você tem que liberar perdão para o teu pai. Ah, mas meu pai não tem jeito não. Meu pai, não sei. Ah, meu pai. Fiz a libertação dele. No final, a gente fez a oração, eu falei assim, ó, essa libertação sua, ela está atrelada ao perdão. Enquanto você não consertar essa situação com o seu pai, tudo isso que a gente fez aqui não está valendo nada. Quando você liberar perdão para o teu pai, aí sim vai acontecer a tua libertação. Não, pastor, mas... Eu falei assim, olha, vamos orar, vai ter uma hora, um momento, que Deus vai falar para você, agora, peça perdão. Vai acontecer, mas meu pai não para, meu pai não quer conversa comigo, meu pai não tem diálogo, quando eu penso em conversar com ele, a gente só briga. Eu falei, porque é carne e sangue, mas pelo Espírito não vai acontecer isso, meu irmão. Você crê assim? Não, eu creio. Então tá bom, oramos e tal. Aí passou um mês mais ou menos, ele me procurou e falou que conseguiu conversar com o pai dele. Ele não foi trabalhar, o pai dele estava saindo para o trabalho, esqueceu a chave, voltou. Ele falou, pai, precisamos conversar. Pai, precisamos conversar agora, porque ele ouviu a voz do Espírito, agora, fala com ele agora. E ele pegou, falou, pai, precisamos conversar agora. Aí o pai dele, tá bom, o que você quer? Aí ele começou a pedir perdão. Aí o pai começou a pedir perdão para ele. E os dois pediram perdão um para o outro. E os dois começaram a chorar, se abraçaram, se declararam. Houve a cura, irmão. Depois desse dia, passou uma semana, o pai dele teve um infarto agudo, morreu. Eu te pergunto, como que esse filho ficaria se o pai morresse naquelas condições? Ele ia carregar aquele peso para a vida inteira. Nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá de pedir perdão. Tem pais, tem filhos com ódio um do outro, não se conversam, não tem diálogo, não tem conversa, não tem nada. Irmão, pedido de perdão não é sentimento, é fato, é ato. Você não tem que sentir, eu vou pedir perdão agora, que eu estou sentindo. Negativo, não vai sentir nunca. Você tem que chegar e pedir, pronto. Mas tem que vir primeiro. Não tem essa história de perdão. Não tem quem vem primeiro, quem vai para o segundo. Nada disso. Você quer a libertação, você quer a cura. Você quer a cura, você tem que pedir. Sabe por quê? Porque quem guarda rancor e ódio está com a alma presa pelos verdugos, que são demônios torturadores da alma, que comandam os sentimentos, as emoções de quem está vivendo dessa maneira. Então tem que pedir, tem que se consertar, porque assim você, fazendo isso, você fica livre da situação. Pastor, mas se outros não aceitam, não tem problema, eles fiquem presos, mas você fica livre. Não importa, você está fora disso agora. Você vai tocar a tua vida para frente. Por isso que há um tempo para tudo, irmãos. Porque orar sem agir, oração, ação. Tem que haver ação na oração. Eu não posso orar e esperar, não. Quando Moisés falou para Deus, Senhor, e agora? Ao mar. Ficou falando com o Senhor, e agora, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, o exército do egípcio está lá atrás, o povo está tudo aqui, tem esse mar aqui agora. Você viu lá na Record, meu irmão?
O que eu vou fazer? Aí Deus falou assim, ô meu filho, por que clamas a mim? Se sou Deus, ô Moisés, para de me encher a paciência. Você viu 10 pragas, viu o que eu fiz? Tu acha que eu não posso abrir esse riozinho aí? Porque clamas a mim, não é momento de clamar, é momento de andar, é momento de agir, é momento de avançar, é momento de conquistar, porque eu estou na frente. Para de clamar e toca para frente, toca o barco. Tem gente que fica a vida toda murmurando, reclamando, por isso está com a vida. Se eu estivesse na minha igreja, eu xingava. É que aqui. Por isso. Porque eu estou orando, mas não faz nada. Orando, não sai do lugar. Orando. Tem que orar, tem que agir. Conforme você vai agindo, Deus vai abrindo as portas. Tu vai agindo, Deus vai fazendo a obra. O salmista no capítulo 60, versículo 12, ele diz, em Deus faremos proeza. É o que a Bíblia nos ensina. Deus nos orienta, irmãos, e nos capacita para trabalharmos o livramento. Eu estou orando por uma situação, mas eu estou trabalhando para que aquela situação aconteça. Não é assim? Gideão, veio uma multidão, milhares. Ô Gideão, tu está pensando que eu sou o quê, Gideão? Tem muita gente contigo, está cheio de covarde aí no meio. Uma vez só o problema da reintegração lá atrás da igreja, está sentado na lateral com o irmão um fortão assim, que nem o Gesiel, um grandão, fortão, né? Gordão, né? Fortão. 2 metros de altura, sentado assim, passou um cara assim, jogou a bicicleta assim. Então, você é o pastor, né? Aí o que você quer com o pastor? Então, você que tirou o pessoal daí do fundo, né? E o cara com a bicicleta, o cara tá doidão, com a bicicleta lá jogada no chão. Então, aí ele vinha e voltava. Ele vinha. Eu estou esperando o irmão fortão, grandão, pegar e descer o pau no cara, né? O cara ficou neutralizado. Eu falei, e daí? Sou eu, e daí? Qual é o problema? Então, o sangue que corre aí, corre aqui, moro? Aí vinha e voltava. Ele não chegava, ele não tocava em mim. Ele ia e voltava. E ficava. Acho que ele pensou que eu jogava capoeira, karatê. Cara, eu falei, e ele vinha. Eu falei, daí, meu irmão? Sai fora aí que, senão já viu, hein? E o irmão fortão não moveu uma palha. Aí minha esposa estava passando atrás, assim, no salão, ouviu aquela confusão. E eu já tinha falado para o cara, falou assim, ó, eu tenho um BO, vocês me ameaçaram de morte aí, se eu der um tropeção e morrer, a culpa é de vocês, hein? Tem um BO lá na justiça lá. Não, que não sei o quê. Então, você não é homem? O cara estava loucão, doidão. Aí a minha esposa passando assim, falou, encostou assim, falou, o que você quer aqui? Espera aí que eu vou chamar a polícia para você. Quero ver se você é homem aí. E nós dois parados, sentados, e a mulher falou, espera aí. A minha esposa saiu, o cara queimou o chão. O cara está com medo da polícia. E nós dois ali, falei, pô, mano, que estratégia boa, devia falar para ele, ó, vou chamar a polícia. Mas a mulher que teve que fazer isso. E o irmão lá, pô, falei, pô, mas tu é covarde, hein, cara? Não, pastor, eu só estava esperando ele. Esperando o quê, rapaz? O cara veio várias vezes em cima de mim aqui, você ficou parado aí. Ele falou, não, mas eu estava esperando ele tocar. Eu falei, tocar em mim ele não vai, mas pelo menos tu poderia ter posto ele para correr, né? Olha o teu tamanho. Ele falou, Gideão, Gideão, tu vai libertar o povo, mas não é que esses caras aí, tem um monte de covarde aí, um monte de velho, sem força, vai atrapalhar o trabalho, manda essa turma embora. Foi milhares. Aí vai lá, Gideão, tem muita gente ainda, Gideão, eu vou fazer a obra, mas tem, Senhor, mas aí o que eu vou fazer? Põe os caras no rio lá,
Quem beber água que nem um cachorrinho, esse você separa. E Gideão livrou Israel com 300 homens que não tiraram a sua espada, irmão. Agindo eu, quem impedirá? No nome do Senhor faremos proezas, mas é no nome do Senhor, é no tempo do Senhor, é na hora do Senhor, é no agir. E quando estamos orando e vamos agindo, as coisas acontecem, irmãos. Tem gente aí orando por uma situação há muito tempo, mas não vê nada acontecer. Por quê? Porque não está agindo, só está orando. Não, eu estou orando, já estou orando há muito tempo. Mas o que você está fazendo para que haja o livramento, para que a bênção chegue? Não. Tipo assim, o cara está orando pelo casamento. Não, estou orando pelo casamento, mas não faz que nem aquela mulher. Mas por quê? Muitos estão orando pelo casamento, orando por orar, mas porque não querem aquele casamento mais, não tem amor mais, não tem vida mais na casa, não tem mais nenhum tipo de diálogo. Não, mas eu estou na igreja, eu estou pensando em mim, eu quero a minha bênção, mas com esse homem eu não quero mais. Eu quero ter uma nova vida em Deus, em Jesus, mas com esse homem aí eu não quero mais, com essa mulher aí eu não quero mais. Ei! Rabia lavias tu benébias. Está perdendo tempo orando dessa maneira, se não agir. Se não quer mais o casamento, se não quer mais o relacionamento, o amor acabou, vírgula. O amor, quem ama, nunca acaba, irmão. A paixão acaba, mas o amor não acaba. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. Agora, a paixão tem tempo de validade. Tem tempo de validade, o casamento, mil maravilhas, e acabou. Outros pensam que casamento é sexo, vai ficar 20 anos fazendo sexo todo dia, vai nada. Eu estou há 30 anos casado. Os caras, por isso que eu falo para ninguém casar, meu irmão. Viu? Falo mesmo. Porque casamento não é só isso, porque a juventude, dentro da igreja principalmente, querem casar para fugir ou para fazer sexo, e achando que casamento é só isso. Não é. Quando vão descobrir, já estão casados, não pode mais romper o casamento, já estão todos arrebentados. Não, casamento é amor, até que a morte separe. O bicho vai pegar, mas tu está firme, porque um cordão de 3 dobras não se romperá. Você está firme e forte, você está seguindo. Aí não, mas eu não vou, esse traste aí, meu Deus, como que eu não vi essas coisas? Porque você estava vendo outras coisas. Não estava vendo a realidade da vida. Quando você vê, casei, entrei num beco sem saída, entrei nessa situação, meu Deus, e agora? Já era. Aí a pessoa agora, elas estão programadas. Bom, casou, não deu certo, vou para o divórcio. Dentro da igreja não pode existir isso, mas tem entrado dentro das igrejas isso. Como fazer? Então nós precisamos entender, compreender, irmãos, que eu tenho que agir. Eu tenho que agir, orar, é agir. Estou orando pelo meu casamento, então tenho que agir em favor dele. Se não vai agir, para de orar. Para de encher a paciência de Deus com isso. Ei, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, meu irmão. Mas se vai ficar, ore para que Deus transforme essa situação. Senhor, eu casei sem amor, dai-me amor, me dá amor. E Deus dá, porque Deus é amor. Ele derrama amor no coração, porque o amor, segundo a Bíblia, suporta tudo. Aí tu vai suportar esse traste aí. Não é assim? Essa é a verdade, irmão. Quando eu casei, aquela minha uma mulherão. Agora
Mulherão é aquela que trabalha comigo. Assim, mulherão é aquela irmã solteira ali, ó. Aquela, a minha não faz regime, não se cuida, não se trata. Chega em casa cheirando a cebola, alho, um cheiro de sovaco desgraçado. Não é assim? No começo do namoro, você ia toda cheirosa, bonitona, né? Lindona, né? Toda, né? Casou, já era. Mas peraí, cadê a mulher que eu casei? Eu estou fazendo comida agora, não vem aqui não. Isso é um erro, irmãos. Aí o casamento vai para o ralo aos pouquinhos. Quando você perceber, já perdeu. Aí fica olhando para as irmãzinhas bonitinhas. Oh, bons tempos, né? Aí o diabo põe aquele mulherão lá no teu trabalho. Está pregando numa igreja nossa. Aí eu fiz um apelo lá, nem lembro direito o apelo, só lembro que Deus mostrou uma mulher lá, uma mulher muito bonita, casada e tal. E Deus me mostrou o escritório onde ela trabalhava. Deus me mostrou o relacionamento que ela estava tendo lá no escritório. Aí o véu desceu, meu irmão. Quando o véu desce, não tem conversa. Aí eu cheguei perto dela e comecei a falar, aquela mulher chorava, entrava no desespero, se via que a mulher estava no desespero, e aí eu falando, por quê, irmão? Porque o marido já não é mais aquela coisa, o relacionamento não é mais aquela coisa, aí o diabo colocou um cara, gente boa, do lado lá dela, e aí já era. Isso eu estou contando da mulher e do homem, da mesma forma, do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque estão orando, casais dentro da igreja, estou falando de pessoas dentro da igreja, estão orando, mas não agem. Estou orando pelo meu casamento, pela minha família, mas o que você está fazendo para que mude? Não, Deus vai fazer, não, Deus vai usar você para fazer. Você é o instrumento de Deus para fazer. E o que você está fazendo para mudar isso? Nada. Irmão, o poder pertence a Deus, mas Ele nos usa. O salmista no capítulo 62, versículo 11, ele diz: uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Ele. 2 coisas Ele falou, e uma que eu ouvi, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Há solução para tudo, desde que eu queira que haja essa solução. No versículo 62, versículo 10, temos que evitar a tentação, realizar por nossas próprias forças, depois dizer que foi orientado por Deus. Não, Deus que mandou, mas não aconteceu nada, Deus não mandou nada. Não confiar nas coisas que possuímos, irmãos, como riqueza, poder, sabedoria. Eu tenho que louvar a Deus pela vitória, porque a vitória é certa. Não confiar no meu braço, mas no braço potente, poderoso de Deus. O salmista no capítulo 89, versículo 1 diz: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade, que é a vitória. Deus é fiel nas suas promessas, meus amados. Então eu devo me preparar para louvar ao Senhor, para cumprir os meus votos que eu fiz durante a tribulação diante do Senhor. Devemos proclamar também os outros. As pessoas têm que ver Cristo na tua vida. As pessoas têm que ver que realmente Jesus resolve. Hoje, irmãos, antigamente era uma facilidade muito grande de um amigo chamar o outro para a igreja. Hoje a dificuldade é imensa por causa do testemunho. Como que aquele amigo, aquela amiga vai vir para a igreja se eu fico murmurando? Se ela conhece minha intimidade, sabe do que eu estou aprontando, sabe as coisas erradas que eu estou fazendo? Como que aquela amiga vai vir para a igreja? Para quê?
Não, você está indo, tudo bem. O que eu vou fazer lá? Porque você está lá, não mudou nada. Você está lá, não tem mudança nenhuma. A tua fala é a mesma coisa. O teu comportamento é a mesma coisa. Você não age, não fala como cristão. A Bíblia diz que eu sou luz do mundo. Também, Jesus falou assim, vós sois luzes, luzeiros do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, mas eu tenho Jesus, eu tenho que iluminar. Ele diz, vocês são o sal da terra, tem que salgar, tem que fazer a diferença. Agora, por que não se traz mais ninguém para a igreja? Que é dificuldade tremenda. Porque as pessoas estão vendo a sua vida. Elas estão vendo quem você é, a sua fala, o seu comportamento. Então, quando eu declarava assim, olha, Deus me livrou de todas as tribulações. Eu tenho um monte, mas Deus tem me livrado de quase todas elas, e vai me livrar de todas, porque eu creio na vitória do Senhor, e a pessoa vê isso, sentir isso, você não vai precisar nem convidar, ela vai se autoconvidar para vir, ouvir, falar desse Deus que mudou a tua vida, e pode mudar a vida dela. Agora, como que Deus vai fazer? Se você só fala besteira, só está na roda dos escarnecedores, só está lá, tem um prazer em outras coisas, como que essas pessoas vão vir para o Senhor? Não vão. Você vai fechar a porta e depois tem um outro BO. Se essas pessoas morrerem sem salvação, Deus vai cobrar a vida delas de você. Por quê? Porque você que devia pregar e não pregou. Você que deveria ensinar a verdade e não ensinou. E elas morreram na sua ignorância, por causa de você, fechou a porta. Eu fico, às vezes ouço isso aí, eu não vou nessa Peniel aí, porque lá frequenta fulano de tal, fulana de tal. Vou frequentar essa igreja para quê? Se aquela fulana lá eu conheço, aquele fulano eu conheço, só faz coisa errada aqui fora. Fechou a porta, fechou a porta. As pessoas não entendem que a igreja é um lugar de gente cheia de problema. Aqui não é um lugar de gente boa. Meu irmão, aqui só tem gente ruim. Sabia disso? Olha para a pessoa do teu lado. Um lugar só de gente ruim. Mas que foram transformados pelo poder de Jesus. E que continua na presença de Jesus para poder permanecer de pé. Mas lá fora as pessoas não entendem isso. Acham que aqui todo mundo tem que ser santo. Não, meu irmão, isso aqui, Jesus já tinha levado a gente para a eternidade. Se tu chegar num grau de santidade, você não vive mais aqui. Deus te recolhe. Então aqui nós estamos nos aperfeiçoando, e aí a gente fica um tempo de pé, cai, e depois levanta, e cai, e a misericórdia de Deus vem, te levanta novamente, e vai assim. Mas lá fora as pessoas não entendem. Se você não der um bom testemunho lá fora, eles não vão entender que é assim. Não vão entender. Então nós temos que nos ligar, ficar ligado nisso aí. Fique de pé, em nome de Jesus. Teu socorro vem da onde? Tem vindo da onde? De Deus. Mas eu gostaria de saber se tem alguém aqui que ainda não tem o socorro de Deus, quer recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Se tem alguém aqui no nosso meio assim, quer entregar a sua vida para Jesus, dê um sinal com a sua mão. Eu tenho que vir mais vezes aqui para poder me familiarizar com alguns os rostos aqui, né? Mas se tiver alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus, essa é a oportunidade que você tem de entregar sua vida para Jesus. Temos alguém aqui assim? Porque aí vamos orar. Você que está com dor no coração, dor na alma.
Você que está precisando do socorro de Deus, um milagre. Você está com sérios problemas de alma, sérios problemas de relacionamento. Você tem orado, tem até pedido socorro aí fora, mas tem sido vão. E você precisa do socorro. Você entendeu que você precisa do socorro de Deus, só dele. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Seja aqui o que for, seja qual for a situação, não importa. Mas se você precisar do socorro de Deus para a sua vida, é agora. É agora que Deus vai fazer o milagre na tua vida. O Senhor, a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, dele confiaria. Uma coisa pedi e eu buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar sua formosura e sua glória. O Senhor, a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, dele confiaria. Uma coisa pedi e eu buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. Uma coisa pedi e eu buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei,
para contemplar tua formosura e sua glória. Me esconderá, me esconderá no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, me esconderá, me esconderá no oculto do seu tabernáculo, me esconderá. Aleluia, Jesus. Pai, só o Senhor sabe, Senhor, a dor. Só o Senhor sabe o nosso sofrimento, Senhor. Só o Senhor sabe, ó Deus, das nossas dificuldades. Só o Senhor sabe das nossas lutas, batalhas. Só o Senhor sabe das nossas guerras interiores. Os nossos problemas são imensos, ó Pai, porque estamos no mundo, ó Deus. Mas o Senhor prometeu estar conosco em todos os momentos, ó Pai. O Senhor prometeu, Senhor, que se tivéssemos bom ânimo, venceríamos com o Senhor todas as coisas, ó Pai. Meu Deus querido, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. Muitos de nós passando por verdadeiras lutas, lutas no casamento, luta com os filhos, lutas no trabalho, lutas até mesmo dentro da igreja. Meu Deus, tem de misericórdia, estenda as tuas mãos poderosas, a tua boa mão esteja conosco, Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso. Agindo o Senhor, quem pode impedir? Ninguém pode impedir, Senhor. Abençoe essas vidas, ó Deus, dá a tua graça, a tua bênção sobre eles agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Meu Rei, Aleluia. para contemplar tua formosura e sua glória.